Você já se perguntou como a sua relação com o dinheiro, com as finanças, pode impactar diretamente na sua qualidade de vida? Se isso já passou pela sua cabeça, você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Fala Med. Eu sou Felipe Santinoni, planejador financeiro, CEO do Grupo Santinoni, e hoje nós vamos contar um pouco da minha história, da minha jornada, de como o planejamento financeiro ele salvou a minha vida e a da minha esposa, e consequentemente estamos fazendo uma revolução na área dos médicos também, ajudando muitos médicos a prosperarem em vários aspectos da sua rotina como médico. O meu objetivo aqui no Fala Med é explorar assuntos temáticos de diversas categorias que envolvam a sua vida como médico. Nós vamos falar sobre finanças, sobre investimentos, sobre como você ter uma boa gestão do seu planejamento, como você pode se programar melhor, além de outros assuntos que vão ser do seu interesse com certeza, como você pode programar melhor a sua rotina com viagens, com a sua família, para você manter um equilíbrio ali emocional e financeiro. Então nós vamos abordar vários assuntos e a ideia é que a cada episódio a gente possa trazer vários insights para que você possa aplicar na prática ali no seu dia a dia, porque a gente sabe que a sua rotina é realmente muito pesada. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que para mim é muito especial, né? Nós vamos falar sobre a minha jornada dentro do planejamento financeiro e como essa jornada mudou não só a minha carreira, mas a minha vida como um todo. E para isso eu trouxe duas pessoas aqui que estiveram comigo durante grande parte dessa jornada, né? Que é o professor Fábio Nogueira e a Joyce Milano, que já me acompanha também há algum tempo. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Tudo bem. Conversando um pouco sobre essa questão. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Provavelmente as pessoas já conhecem vocês, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem para mim. Fábio, começa aí com você. Bom, eu sou o professor Fábio Nogueira, sou professor, sou consultor organizacional, né? Trabalho na área de desenvolvimento, principalmente de pessoas e organizações, e estou desde quase o início, o princípio, dentro do Grupo Santinói. Eu ia fazer essa pergunta para vocês de supetão. Eu vou fazer para você, já que você foi o primeiro. Mas conta um pouquinho como a gente se conheceu, Fábio. Certo. Você se lembra ainda? Muito. Porque foi um momento assim marcante, hoje olhando a empresa, o formato que ela está, o posicionamento que ela está. O Felipe eu conhecia, estava corrigindo provas na universidade e ele, por indicação de uma amiga comum, ele foi me vender seguro. Essa foi o primeiro contato que eu tive com o Felipe. E quando ele entrou na sala, eu percebi ali algo Detalhe, já. viu? Na época ele não comprou, né? Não comprei, inclusive eu não comprei. Mas foi interessante que eu vi um rapaz de muitos objetivos, com sangue nos olhos. Alguém que estava disposto realmente a evoluir, a crescer e com um propósito. Né? Isso foi algo muito importante, Felipe, que eu percebi, mesmo não comprando o seguro, Na época, né? né? Na época, porque Mas agora eu já sou cliente, né? pô. Da empresa. Mas assim, eu percebi algo diferente. Né? E raramente, eu que estou dentro de universidade, estou dentro do mundo acadêmico, você consegue perceber quando alguém traz algo diferente no olhar, na vida, no propósito. Isso eu percebi em você. Então ali começou uma amizade e dessa amizade ela se externou para uma consultoria e da consultoria hoje nós temos, eu acredito, uma cumplicidade. Né? Nós trabalhamos juntos e eu vejo muito isso. Uma cumplicidade de alguém que saiu ali de apenas um vendedor, vamos colocar assim, para empreender numa área que começou com uma dor sua e hoje sanadores de tantos médicos aí no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você, Joyce? Apresente e conta um pouquinho da nossa história juntos. Bom, eu sou a Quero Joyce. reiterar que a Joyce chegou atrasada na primeira entrevista. Isso não é verdade. Depois você corta isso. Podemos falar sobre isso. Meu nome é Joyce Fabris Milano. Eu sou formada em administração, especializada na área de gestão de pessoas e liderança. Eu tive algumas experiências antes de chegar no Grupo Santinoni e eu tive a felicidade de ser aluna do professor Fábio Nogueira e por ele fui indicada para o Felipe
Isso já fazem alguns anos. Não parece que faz tanto tempo Não, assim, nem né? parece. Passou rápido. Mas eu comecei com o Felipe, na época trabalhávamos apenas nós dois, e eu fazia um pouco de tudo, né? E aí os anos foram, o tempo foi passando, a gente foi estruturando a empresa. Eu desde a da entrevista eu entendi aonde a empresa poderia chegar. O Fábio sempre fala isso, né? Que eu acreditei nele, né? Confiei nele e confiei no negócio. E de fato acho que foi realmente isso. E o tempo foi passando, a gente foi estruturando, foi crescendo. E atualmente eu sou head de operações e sócia da empresa. E para mim é muito gratificante poder fazer parte dessa história, ter contribuído para a construção e para a estruturação da empresa. E estar ao seu lado para mim também é muito gratificante, eu aprendo muito com você. E eu tenho certeza que esse é só um caminho aí de uma jornada longa. Longa, é isso aí. Obrigado, viu? Quero publicamente agradecer, né? Ambos, porque sem dúvida vocês foram fundamentais na jornada, acreditaram em algo que nem existia, né? Era um sonho de verdade. Na época eu estava muito endividado ainda. A Joyce, ela começou lá em 2016. 2016. Eu estava vendo ontem, conversando com um cliente, e aí, às vezes eu mostro, né, aqueles boletos que a gente fez as negociações das dívidas, eu tenho guardado, e eu mostro para o cliente, né, do valor que a gente tinha de dívida e do valor que ficou, e a gente acertou, finalizou, né, acertar isso daí em 2019. Era novembro de 2019. Então já fazia aí uns 3 anos, né? Foi o período que praticamente você ficou como secretária, né? Foi. Eu não podia perder essa oportunidade de falar isso aqui, né? A gente vai contar essa história para vocês depois. Mas eu fiz um bom trabalho como secretária. Excelente. Você passou por todos os departamentos da empresa. Todos os departamentos, desde secretária. Aliás, a Joyce chegou e ela conseguiu ajudar a gente a organizar muita coisa. Até o balcão que tinha lá, que era de livros, ela foi responsável para organizar. Mas tudo bem. Até a planilha, né? Não, a planilha realmente deu uma Essa semana eu comentei até que eu falei que a planilha foi o que me fez continuar, promovida. Porque ela ficou tão complexa que eu não conseguiria saber mexer naquela planilha se a Joyce não tivesse mais lá, cara. Mas eu acredito, viu, Felipe, que foi essa união eu até comento que eles fizeram um casamento profissional, né? Essa união de duas competências diferentes, né? Você com uma visão empreendedora e a Joyce com essa visão de gestão, de administração, que eu tinha certeza que essa união de duas forças causaria esse efeito sinérgico, né? Como a empresa era só vocês dois, né? A Joyce nesse rigor de gestão e você com essa visão e coragem de empreender, né? A gente sabia que isso sim traria volume, sucesso, crescimento para a empresa, né? E a sinergia é exatamente isso, né? A soma de competências diferentes. E isso foi realmente um casamento perfeito, né? Dentro da questão profissional, porque eu acredito que ali começaram essas planilhas da Joyce. Eu lembro delas, né? Falei, meu Deus do céu, tem que fazer curso de Excel para entendê-las, né? Não, mas eu falava assim, não é possível que ele faz o controle da empresa com essas planilhas, essas várias planilhas desse jeito, né? Vou precisar organizar aqui, colocar tudo em uma só e ficar muito melhor, né? É um mini BI, né? Mini. E a gente usa ele até hoje. Estamos em uma fase de transição. De transição, isso mesmo. Mas ao longo desses anos foi o que realmente... Mas aí tá fazendo os dois, né? Pra garantir, porque a planilha não pode... Não Mas pode. eu tava lembrando, Fábio, enquanto você tava falando... E assim, pessoal, fiquem à vontade aqui, tá? A gente tá numa conversa entre amigos mesmo. A gente, quando decidiu trazer você para a empresa como consultor naquele momento, né? E eu lembro, eu estava indo para o escritório hoje lembrando disso, eram as sextas-feiras que você ia lá no escritório. Eram. As sextas-feiras pela manhã, isso mesmo. E aí eu trabalhava durante a semana toda, assim, fora, viajava muito, né? Vendendo, trabalhando com planejamento já.
E eu me lembro do primeiro dia que você chegou, né? Aí a gente fazia o café da manhã, né? Sempre ficou famoso esse café da manhã. Ficou. Mas a gente sentou lá tinha a sala da Joyce e tinha a minha sala, que era o escritório lá A sala de reunião. A sala de reunião do escritório, né? Porque só para vocês entenderem, era um escritório de advocacia, que a gente alugava uma sala. Não era qualquer sala, era a sala do fundo, né? Porque Quarto da empregada, para ser mais exato, antigamente, né? porque era uma casa que foi adaptada, né? E aí tinha um quartinho lá do fundo, mas a nossa sala tinha banheiro, né, cara? Assim, exclusivo. Então, Fora da sala. A nossa não, a da Joyce, né? E aí eu usava bastante a sala de reuniões. E aí quando a gente começou, eu tava empolgado, né, cara? Falei, cara, agora o Fábio vai ajudar a ver quais são as estratégias pra gente crescer, vender mais e... Caramba, o que será que ele vai apresentar hoje? Vai ser a primeira vez. Ele vai me apresentar metas, números, objetivos, né? vai me dar perspectivas. Ele já tinha feito uma pré-conversa com a Joyce, né? Aí a gente sentou, eu lá empolgadaço, peguei um monte de coisa para anotar aqui. Aí ele chegou assim, Felipe, essa empresa tem muito potencial, mas o meu maior trabalho vai ser com você. Exato. Vai ser em você. Foi, exato. Aí eu falei, tipo, como assim, cara? Imagina, olha o que a gente já tá fazendo, tem um monte de coisa. Você já falou com a Joyce? Mas, de fato, a gente ficou praticamente, cara, 1 ano ali, né? Juntos. Exato. Nesse momento. E essa construção, eu posso dizer que foi uma construção onde talvez você viu ali um jovem, na época eu tinha 26 anos, por aí, 28 anos. 27. Né? Não, um pouco mais, uns 30 já, né? 30. Cara, não faz tanto tempo assim. 33 É um jovem, vai, um jovem. Ele continua jovem, mas também não era tão... Mas que tinha muitos projetos, mas que estava um pouco perdido, com muitas questões ali emocionais, com muitas questões a serem lapidadas, né? E você se dedicou, né? Você pegou meio que na minha mão e falou, ó, o caminho é esse, o público que você atende é isso, exige isso. E hoje, olhando para trás, Fábio, eu acho que foi, assim, muito importante, cara. Ainda bem que você teve essa atitude. Porque essa moldagem de caráter, né? Foi o que construiu, basicamente, toda a cultura do Grupo Santinoni hoje, né? Esse ponto foi muito importante, Felipe, pelo seguinte. Como professor, você tem contato com muitos alunos, muitos talentos, né? E muitas vezes esses talentos eles não estão dispostos a evoluírem, a crescerem, a aceitar sugestão, porque quando você chega a um nível de maturidade, o que você tem a mais que o outro é estrada. Você vivenciou mais coisas que a outra pessoa. E você, por ter um crivo comercial muito forte, uma visão empreendedora muito forte, eu sabia que algum tipo de equilíbrio seria necessário, né? Porque a identidade estava com você da empresa. Eu sabia que existia um DNA, mas esse DNA tinha que crescer, ele tinha que evoluir para uma estrutura mais ampla, como hoje para algo mais estratégico, né? E como você disse, foi um período ainda de uma certa escassez financeira para a empresa. Eu lembro que você falava assim para mim, tudo bem, mas quem vai pagar as contas? Né? Porque eu tinha que vender produtos, eu tinha que fazer uma série de coisas. Só que aí entra aquilo que eu acredito que foi o mais importante de tudo para a empresa ser o que ela é hoje. A sua humildade e flexibilidade de aceitar uma opinião contrária. Porque muitos não aceitam. Né? Eu acredito que você teve assim a coragem, não só empreender, mas a coragem de olhar para dentro de você. Porque o homem ele precisa entender que muitos limitadores ou dificultadores não estão de forma externa, no mundo externo, mas estão dentro deles. E eu via em você ainda muitos gatilhos e muitas questões que deveriam ser trabalhadas para chegar onde nós chegamos hoje. Entende? Mas assim, algo muito importante foi isso. Quando eu falei, o meu primeiro trabalho é com você, porque se eu não conseguisse trabalhar você, não construiria a empresa que hoje existe. Acho que isso é o que falou base, né? o meu primeiro trabalho e o trabalho mais difícil. Eu não queria falar isso não, mas foi importante. Ele não foi difícil, porque como você, eu entendia que seria.
pela sua característica e pela sua personalidade. Mas aí eu encontrei uma característica que eu ainda não conhecia em você, que é a humildade. Né? Essa humildade que você teve. Quantas vezes eu e a Joyce, a gente tinha um ponto de vista diferente do seu, a decisão era sua, e você olhava para nós com aquela cara de eu pego vocês lá fora depois, se der errado, né? E tudo mais, mas você aceitava. Então, isso para mim foi um start fundamental para transformar o seu sonho, os seus ideais em uma empresa. E hoje um grupo, e um negócio como é hoje. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque esse papel que eu fiz com você, eu faço com muitos, mas muitos não aceitam. E é por isso que nem todos têm sucesso. Né? E você sempre falou uma frase que eu levo ela, foi desde o princípio. Você não fala ela hoje. Não é uma falácia. Para mim, ele é um fundamento, né, que a empresa tem. Que você sempre disse assim: nós não construímos nada sozinhos. Né? Então, nós sempre nos sentimos parte dessa história. Então, a Joyce mais full time, porque ela trabalha dentro da empresa desde essa época. Eu, episodicamente, vindo semanalmente na empresa, mas é o sentimento de pertencimento mesmo. Né? O sentimento é esse. Nós sentimos que nós pertencemos à empresa. E quem proporcionou isso foi você. Você nos fez estar motivados até hoje e sentir parte de uma história de sucesso, né, que você teve coragem de construir. Obrigado. Eu acho que, assim, falando lá, conhecendo o Felipe lá quando eu cheguei na empresa, né? Eu via, assim, um jovem empresário, ou talvez, né, um empresário júnior ainda, né? Bem júnior, que já tinha quebrado umas 3 ou 4 vezes. Que o sangue empreendedor tá dentro de você, né? Acho que até pela história da sua família mesmo. Mas que você sabia onde você queria chegar, né? E o quanto isso que o Fábio falou, né? É o que eu realmente sempre vi também, assim, o quanto você sempre esteve aberto a aprender, né? Comigo, com o Fábio, e buscar conhecimento para desenvolver esse lado empreendedor que você sabia o que você queria, mas você sabia que precisava desenvolver algumas coisas em você, né? E você sempre buscou isso, né? Então, eu tenho certeza que isso é o que fez com que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Essa sua busca. Às vezes você chegava com alguma coisa, a gente vinha fazendo de uma forma, você falou assim, não, né? Vi aqui, aprendi isso, conheci tal pessoa, vou trazer como um parceiro, vamos mudar. E a gente mudava a rota, né? E quantas vezes a gente mudou a rota ao longo desses anos, né? E continua, né? E continua mudando. E isso é fruto realmente dessa sua busca, realmente por se desenvolver e por trazer melhorias e inovação para a empresa. Então, é isso. É legal. Lembrar esses momentos é importante, né? Eu, de fato, sou muito grato. Porque quando eu os conheci, eu realmente estava numa situação delicada, né? Financeiramente, emocionalmente, como eu falei, já tinha quebrado algumas vezes, a última tinha sido um tombo um pouco maior, mas eu sabia, e uma coisa que para mim, e eu falo bastante sobre isso hoje, que era responsabilidade minha mesmo. Eu só estava onde eu estava financeiramente por coisas que eu menosprezei, por ego, por questões que eu realmente posterguei, que eu não deveria ter postergado, provavelmente, e a gente acaba ficando meio refém, né, de algumas situações. Então, foi bom, e uma coisa que eu sou muito grato pelas pessoas que acreditaram nisso no começo, né, e vocês foram as primeiras, né, que estavam ali e viram essa perspectiva. A Joyce trabalhava já como gerente sênior, né, de uma empresa com mais de 150 colaboradores, veio para uma empresa uma eu-presa, né, na época, para trabalhar numa salinha lá do fundo, com uma perspectiva de um rapaz novo, na época, com muitos sonhos e muita vontade, mas que, assim, era tudo muito incerto ainda, né?
E tem essas questões, né, de ficar toda hora querendo mudar, fazer algo novo, fazer algo diferente, né? Isso é uma questão importante. Mas só para a galera que está nos ouvindo entender, né, como que eu cheguei nessa dívida multimilionária na época em 2013, quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava com planejamento financeiro, mas eu não fazia essa gestão financeira na minha vida pessoal, na minha vida e da Isa, né? E quando a gente se deparou com uma renda alta, que era o que eu tinha na época, e com uma perspectiva ainda de construir, porque o banco ele faz isso com a gente, né? O banco ele faz a gente achar que a gente é o melhor cara do mundo. E você acredita, eu comprei aquela ideia. Vocês sabem, quando eu gosto de uma coisa, eu compro, né? Assim, a ideia é, caraca. Sabemos, na prática. E vendo bem a ideia, né? Tanto que esse sonho eu vendi para vocês, né? Vocês compraram um sonho, né? Exatamente. E compraram, então, aqui. Enfim, mas eu sou muito intenso, né? Naquilo que eu faço. E no banco eu sempre fui muito intenso. Na vida pessoal, como tinha um fluxo financeiro muito alto, eu também era muito intenso, eu não fazia controle nenhum. Até a título de curiosidade, né? Na época, o dólar era em torno de 2 para 1, ali, 2 e pouco para 1. Então, arredondando para 2, eu tinha ali uma renda em torno de quase 18 mil dólares naquela época por mês. Hoje a gente está falando de quase 70 mil reais. Em 2013, né? Era muita grana. Hoje é muita grana já, por mês, né? Sim. E naquela época era muita grana, sim. Só que eu não fazia controle nenhum, porque era muito dinheiro mesmo. E isso acabou me levando a uma situação que não dependia de mim, porque eu trabalhava como funcionário, e o banco decidiu encerrar a operação do nosso departamento no Brasil. E com o salário, na época, de 35, 40 mil reais, existe uma regra no RH que você não pode mudar um funcionário de setor sem ser com a média do salário que ele tem. Para ter um prejuízo de salário, exato, não pode, né? Exatamente. E aí, o gerente, o head do banco no estado ganhava menos que isso. Então não tinha como eu ser um funcionário de uma agência e ganhar mais que o gerente regional na época, né? Então eles desligaram a maior parte dos funcionários desse departamento. E aí isso foi um baque. Na época eu lembro que eu recebi propostas para ganhar ali 17, 20 mil reais de outras empresas que conheciam o meu trabalho e tal. Que também era um bom salário. Que também era um excelente salário. Eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar aí com 17 mil na época, né? E aí eu decidi que eu ia mais uma vez empreender e tocar um negócio próprio. Na época eu não quis voltar para a questão financeira, eu estava um pouco cansado disso, recebi algumas propostas, mas não foi o caminho que eu decidi seguir. E eu fui trabalhar numa empresa de marketing multinível. Eu falei, vendas, eu sei vender e vou vender, né? Mas naquele período, em torno de 3 anos que eu fiquei nessa empresa, em âmbito profissional, eu acho que foi um dos melhores períodos de experiência da minha vida. Eu não cheguei com a dívida por conta da empresa, foi por conta de questões que eu tinha feito antes, mas que como eu não tinha mais a receita, eu não conseguia compensar e cobrir isso, né? Eu fiquei 3 anos ali e quando a gente sentou e você comentou, meu trabalho vai ser maior em você, eu já tinha passado por essa empresa, então imagina como que era antes na época do banco. Eu fico pensando das pessoas que trabalhavam comigo no banco, meu Deus, coitadas. O que elas devem pensar do Felipe hoje? Aquelas que só tiveram contato com o Felipe lá naquela época, né? Enfim, mas isso também é uma responsabilidade, né, que a gente acaba trazendo para a prática. E nesse período da empresa, eu tinha uma dívida que ela foi se acumulando, porque eu não tinha condições de pagar, eu deixei ela acontecer. E ela ficou maior, na época, mais de 1.200.000 reais, atualizando isso também para valores presentes, se a gente fosse atualizar, por exemplo, pelo dólar, daria mais de 2,5 milhões de reais, 3 milhões de reais hoje, né? E eu não tinha simplesmente condições, então eu deixei acontecer, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia como resolver naquele momento, falei, bom,
E aí eu comecei a aplicar alguns dos princípios que eu ensinava no banco na minha vida. Pessoal, que eu não fazia isso quando eu estava lá, mas comecei a aplicar alguns desses princípios, né? A questão de gestão, organização, de cuidar do orçamento. Eu lembro, eu tenho vários cadernos daquela época de orçamento, a gente fazia no caderninho, eu e a Isa. E Você guarda eles até hoje. Guardo sim. E a gente passou por uma situação muito, muito delicada financeiramente. Existem questões envolvidas, né, que eu trouxe da época do banco e que me prejudicaram muito nesse início, nessa empresa. Personalidade mesmo, e as coisas não acontecerem. Não era a minha área, então imagina, né? Quando eu falo hoje com um médico que é médico e ele quer fazer, por exemplo, uma migração. Ah, vou abrir um negócio. Cara, pensa bem, porque eu entendo hoje, né, depois de ter ido para uma outra área, que um negócio ele precisa de maturação, que foi o que você falou. Então ele tem uma maturação em tempo ou em dinheiro que você tem que antecipar para ter especialistas para fazer esse conhecimento acontecer. O que eu costumo dizer para os médicos é o seguinte: o cara se forma, no outro ano ele já não é o mesmo médico que ele se formou. Sim. Depois de 5 anos, 10 anos, a experiência, a expertise é muito diferente, né? Então, eu sempre avalio isso com os clientes. E ter passado por muitos perrengues me ajudou, me capacitou a ajudar eles hoje, né? Em vários aspectos. Enfim, aí, desse período que eu fiquei nessa empresa, as coisas elas ficaram num nível tão desafiador que quem tinha recusado uma proposta de ganhar 17, 20 mil reais, voltou a trabalhar para ganhar uma ajuda de custo de R$ 400 por mês, né? Eu conto isso no meu livro. E essa ajuda de custo, ela acontecia semanalmente. Então, toda sexta-feira, eles depositavam esse valor na minha conta, que era uma conta poupança da época que eu era criança, que era a única conta que eu tinha disponível, e eu tinha que sacar na sexta mesmo. Porque se eu não sacasse, no outro dia tinha bloqueado, o banco bloqueava o dinheiro. Então a situação ela ficou muito, muito delicada financeiramente, né? Quais são alguns pontos importantes nesse momento de desafios financeiros que a gente passou? A gente sempre teve muito alinhado como casal. Então, eu tô casado há 17 anos, né? E isso nunca foi um problema. A gente sempre olhou para isso, não, a gente é responsável pela situação que a gente está e porque a gente foi responsável por deixar chegar na situação que está. Então, quando uma pessoa ela tem essa autorresponsabilidade, eu entendo que ela tem um fator muito favorável ao lado dela. É delicado, é desafiador você falar assim, putz, foi minha culpa, minha responsabilidade, isso que eu tô colhendo. Mas também eu entendi que era minha responsabilidade sair dali. Eu não dependia de ninguém para fazer isso, né? E foi isso que a gente começou a fazer. Essa história dessa empresa foi um rapaz que trabalhava comigo no banco e ele viu, acho que as coisas, né, acontecendo. A gente competia na época do banco entre as colocações ali, as melhores colocações do Brasil, né? E um dia ele me ligou do nada e me chamou para ir lá em Campinas conhecer o escritório que ele estava trabalhando. Na época era o escritório da Mongeral, a Egon, uma empresa de seguros. Eu vendia seguros no banco também, a gente trabalhava com seguros, então eu já conhecia ali a estrutura, já conhecia o produto, era algo mais familiarizado. E eu falei para ele, Tadeu, ele chama Cláudio Tadeu, eu não sei, eu vou ver, porque eu não tinha o dinheiro para comprar a passagem de ônibus para ir para Campinas. E aí eu falei com a minha mãe, com meu pai, né, que eu tinha recebido essa proposta e tal, mas eu tava pensando, ela, não, minha mãe, né, não, vai sim, ó, eu pago a sua passagem. E aí ela me pagou a passagem e eu fui para lá, aprendi, e aí o Tadeu, ele é muito detalhista. Ele é um cara muito eloquente, fala bem, assim, sabe? Puxa, me recebeu, levou para casa dele, enfim. Eu cheguei de manhã
passei ali a manhã com ele, o dia com ele, ele apresentou, levou eu para almoçar, apresentou a empresa, a proposta, como que funcionava, como que isso, como que aquilo. E naquela época eu estava, assim, quebrado, né? E ele falou assim, no final do dia, ele falou, cara, isso tudo é a empresa. Mas, apesar de tudo isso, a empresa ainda paga uma ajuda de R$ 400 por mês para quem começa a trabalhar. Eu falei, porra, bicho, por que você não me falou isso no começo, que eu já estava o dia inteiro vendendo? Eu já tinha aceitado, cara. Ô, Felipe, não é nessa mesmo que sua mãe te deu um valor para você gastar na viagem? Quando ela pagou a passagem, ela falou assim, ó, toma mais R$ 50 aqui para você comprar uma água, comer alguma coisa, né? Porque eu fui de ônibus. Eu falei, R$ 50 para comprar água, você tá maluco? Água eu tomo da torneira no banheiro, eu vou comprar compra do mês com isso daqui. Foi essa viagem mesmo. Mas a situação estava bem delicada mesmo, né? Eu estava numa situação financeira delicada, eu tinha uma casa financiada, ela tinha 3 parcelas vencidas, eu não sabia o que ia acontecer, então, assim, eu simplesmente não tinha outra opção. Eu tinha outra opção de ficar lamentando, mas isso nunca foi uma opção para mim, né? E quando a gente está nessa situação, a gente fica muito perdido. E uma coisa que eu acho que é até uma proteção, você falou, eu sempre fui ouvinte, às vezes eu deixava a decisão que vocês tinham sugerido e tal. Na real, às vezes isso é uma proteção que eu de fato uso, né? Porque eu não fico pensando muito no problema. Cara, essa é a solução, então, cara, vamos fazer o que precisa ser feito. É o primeiro passo, né? O primeiro problema. Então, ali naquela situação, eu não tinha dinheiro para pagar as contas do mês. Não tinha dinheiro para pagar água, luz. Quem estava sustentando a casa e ficou assim por um bom tempo foi a Isa. Então, eu falei, eu vou fazer o que for preciso fazer para sair dessa situação. E aí comecei. Eu não sabia que a gente ia ter um grupo Sentinone. Mas né? aí, Felipe, eu acho que é importante na sua fala, né, já que as pessoas estão te conhecendo, talvez, aí pela primeira vez, a raiz da empresa, a essência de tudo que existe hoje, ela nasceu primeiro de uma dor, né, uma dor. Essa dor, geralmente nas dores é que nós buscamos alternativas ou buscamos soluções, né, ou que startamos para outras possibilidades. Da dor, você encontrou um caminho para sair dela. E quando a gente olha hoje para o que nós fazemos exatamente isso. E você falou a palavra que para mim é a palavra-chave. Eu não olhava para o problema. Porque os nossos clientes, a sua grande maioria, chegam com problemas. Né? Problemas financeiros, de orçamento, né? São pessoas que têm uma boa renda. E isso, para mim, é a grande essência do Grupo Sentinone. Primeiro, ela sente a dor do seu cliente porque ela teve. Né? Você só consegue sentir a dor do outro quando você teve essa dor. Passou por ela. Você vivenciou essa dor. Aí que entra a minha concepção de propósito. Porque a empresa ele tem um propósito, porque aquele propósito que você estabeleceu para restabelecer a sua família, para sair dessas dores, porque dá uma sensação de incompetência. Né? Porque você ganha bem, você fala assim, cara, como que eu chego no final do mês e não pago? Imagina quem ganha menos do que eu, ganha pouco. Exato. Né? E que é a realidade do nosso cliente. Né? Alguém que trabalha numa profissão nobre, diga-se de passagem, né? Uma profissão nobre, e isso foi salva a vida das outras pessoas. Salva a vida de outras pessoas. Né? Então, agora nós estamos tentando salvar dela, no sentido financeiro. Exato. Né? Para que ela trabalhe bem, para que ela tenha uma condição favorável, emocional, tranquilidade, que está dentro dos nossos propósitos, né? A nossa missão. Só abrindo um parênteses aqui, Fábio, foi exatamente nessa situação que você está comentando que surgiu a missão da empresa. Exato. Desde o começo. A razão de existir. A razão de existir. Né? Proporcionar tranquilidade e segurança financeira. Porque, na época, né, eu não tinha a segurança de chegar no final do mês com as contas pagas. Isso gera um cascateamento de problemas emocionais. Porque eu sempre falo sobre isso. O dinheiro ele não é a questão mais importante da nossa vida, mas ele é o único pilar que desestrutura todos os outros. Todos os outros.
todos os outros. Exatamente. Mas você vê aí a questão realmente do propósito, né? Quando você oferece para o seu cliente sanar a dor que você teve. Você oferece para o cliente que nós atendemos hoje que ele vai conseguir, porque você conseguiu, né? É aí que entra, porque empresas são criadas muitas vezes para ganhar dinheiro, né? Criam-se empresas para ganhar dinheiro. A Sentinone não foi criada com esse propósito, sabendo que ele faz parte do jogo, ele faz parte Uma da vida. consequência, É, porque, necessidade, mas mas faz parte da vida. Como que você tira o dinheiro da sua condição de vida? Não é possível. Não. Não é possível. Então, a partir desse ponto que você não vende algo para ganhar dinheiro, você está vendendo uma solução, está vendendo um propósito. Por que propósito? Porque você o teve. Né? Então, esse é muito importante deixar muito claro. Quando alguém olhar para o Grupo Santinoni, a envergadura da empresa que é, o que ela faz hoje a nível Brasil, para muitos médicos no Brasil como um todo, ela nasce de uma simples situação, de nível de complexidade alta, aonde você falou para mim a palavra-chave. Eu não posso ficar olhando para o problema. Né? Eu tenho que criar uma forma de resolver esse problema, porque está em jogo a minha vida, a vida da minha família, né? Os meus propósitos, meus objetivos de vida, que foram todos para o espaço naquele momento, e de repente a gente pega isso e transforma em um produto, em uma solução. Uhum. Então, isso para mim chama-se raiz. Então, quando nós hoje temos pessoas que vão adentrar Santinoni, por exemplo, elas precisam entender essa raiz. Elas não estão ali para ganhar dinheiro. Elas estão ali para solucionar a vida de pessoas, situações da vida das pessoas. Então, essa história que você conta, ela remete para nós assim um sentimento de pilar, um sentimento de fundamento. Ela não é simplesmente uma empresa que nasceu para pagar conta no final do mês, não. Ninguém trabalha animado só para pagar conta. Exato, que é uma fala sua. Se eu trabalho só para pagar conta, eu não, qual a motivação que eu tenho de vida, de propósito? E essa escassez financeira, né? Ela gera uma escassez emocional muito grande. E a pessoa começa a cortar da onde não deveria. Só que muitas vezes, por estarem envoltos ao problema, a gente não consegue ter a condição de enxergar isso Clareza. claramente. clareza. É a mesma coisa que alguém que tem um problema de saúde grave procura um farmacêutico. Aí o problema acaba muitas vezes ficando pior. Ele Quer remediar. tira a dor ali, Mas mas não resolve o não resolve o problema. E Exato. quando as pessoas elas têm um problema financeiro, um problema de não se conseguir chegar no final do mês com as contas pagas, um problema de não saber o que está acontecendo com o dinheiro, de estar endividado, muitas vezes, essa é só a dor que ele está sentindo. A raiz do problema é outra. É. E ele precisa entender essa raiz. E é isso que eu falo para os clientes. A gente não vai resolver sua questão de pagar a conta. Só pagar a conta. Só de sair da dívida. Porque a dívida a gente resolve muito rápido. Muito rápido. Essa semana a gente teve a gente tem uma live, um encontro, né, da comunidade dos nossos clientes. E veio um cliente que tem menos de 90 dias com a gente, que nunca esteve numa situação favorável financeiramente, mesmo ganhando 80, 90 mil reais, e em menos de 90 dias ele já está com as coisas organizadas e até a serenidade dele mudou. Inclusive, ele deu depoimento sobre como os filhos estão sendo mudados por conta disso. O comportamento que o filho está tendo, né, em relação ao dinheiro, né? Exatamente. Então, é realmente um cascateamento de fatores que acabam envolvendo e é exatamente isso. Exato. Felipe, e assim, quando o cliente chega até você, né, com um problema semelhante ao que você viveu, né? Você fala com ele com muita tranquilidade, né? Até pela experiência que você teve. Mas assim, fala pra gente como que é a sua sensação quando você vê as questões dele resolvidas. Quando você vê ele sair desse estágio que a sua experiência de vida fez criar um negócio, um produto, e você conseguir gerar essa transformação. Qual é a sua sensação?
de realização, né? Porque a pessoa ela só consegue ter resultado se ela seguir o que a gente está sugerindo. E muitas vezes vai ser muito diferente do que ela está acostumada a seguir. E é por isso que ela não resolveu até hoje. Porque ela não entendeu como o comportamento financeiro deve acontecer no caso dela. Então eu fico muito feliz de participar dessa jornada com esses clientes, porque assim como você falou, né, da questão da humildade que eu tive, esses clientes também se colocaram, apesar de serem médicos, muitas vezes muito renomados, se colocaram numa posição de aluno para aprender uma função ou uma área que eles não dominavam. E é a mesma coisa que eu estava dando o exemplo aqui do médico, né? Quando eu tenho um problema grave de saúde, eu procuro um médico, ele vai encurtar o meu caminho à solução. Não faz sentido eu querer estudar medicina, me formar, me especializar para cuidar do meu problema. Eu vou perder muito tempo nessa situação, né? Quando ele adquire a mentoria, quando ele vem até a empresa, na verdade ele está invertendo os papéis, né? Ele está Exato. se colocando na posição de paciente para ali aprender É. e ouvir a solução Exato. de um especialista. E aí tem algo importante até para ser registrado nesse primeiro podcast, que quando você fala que em 3 meses, alguém que estava devedor, alguém carregava dívidas e dívidas muitas vezes pesadas, robustas, e de repente em 3 meses ele se encontra num cenário totalmente diferente. Para muitos pode dar uma conotação de um guru, alguém que resolve instantaneamente a dor ou o problema de alguém. E aqui que eu queria deixar muito bem registrado, porque nós temos um livro, aqui é a segunda edição que você lançou, que todo o trabalho ele sempre foi pautado em fundamentos. Nunca nós trabalhamos desde o princípio, desde as planilhinhas da Joyce, nunca foi trabalhado nada em senso comum. Né? Isso é muito importante deixar registrado. Que alguém vai ouvir e falar, como em 3 meses, alguém extremamente... Tua vida inteira tentando. Ou a vida inteira endividado, e em 3 meses está num cenário diferente. Um cenário mais favorável, ou até de solução dos problemas financeiros. Então é importante, sempre nós procuramos dentro da Santinone, se for uma construção, né, a 3 cérebros, vamos colocar aqui, no início, né, de tudo que nós fazíamos estava pautado em fundamentos sólidos, conceitos sólidos de finanças, de planejamento financeiro, né, da metodologia, finanças comportamentais, de uma metodologia, é um método, porque ele funcionou para você. Foi um método construído, porque isso é ciência. A ciência só é ciência quando ela é comprovada. O último estágio de um estudo científico é quando você fala sobre algo e comprove aquilo. Então, ele foi validado em você e dessa validação se criou uma metodologia. Então, é importante frisar isso, porque como tem muitos gurus, principalmente na área financeira, né? Muitas pessoas que vão tentar dar soluções, mas é fundamental entender que todo o trabalho que é realizado desde o princípio, ele nunca foi pautado em senso comum. Não. Sempre teve fundamentos, né? Exato. E é interessante essa pergunta que vocês fizeram, porque a pessoa chega e faz exatamente esse questionamento. Mas como, né? Como? Uhum. E a gente tem casos lá, existe uma pesquisa, né? Esse ano está sendo terceiro ano consecutivo, que a AFIA faz uma pesquisa do panorama e elabora uma pesquisa muito bem elaborada, inclusive, do panorama financeiro do médico no Brasil. E nessa pesquisa, os dados pelo terceiro ano consecutivo apontam que mais de 70% dos médicos no país estão endividados. Mas o endividamento alto, né? não é um endividamento de assim, eu só vou chegar no final do mês sem pagar as contas. Não, não, não. É um endividamento com, além de não pagar as contas, como é o caso desse que eu comentei, que ele chegou lá ganhando 80 mil, gastando 130. Há muito tempo. Então, um nível de endividamento muito alto. E desses 70% que estão endividados, 49% se endividaram nos 2 primeiros anos depois de formado. Então, fica aqui um alerta, né? Exato. Porque você que está se formando em medicina, tem muitas questões envolvidas que você provavelmente está com a sua percepção
embaçada, você não está conseguindo ver corretamente, principalmente com relação à sua questão financeira. Toma muito cuidado com as ofertas que você vai ter no seu último ano de formado, com os bancos o que vão te oferecer, com as suas vontades de conquista. Essas vontades elas precisam ser metrificadas. Não tem nada que você não possa fazer, mas elas precisam ser metrificadas para que você consiga atingir de uma maneira eficiente, sem se endividar, sem ficar refém do sistema financeiro, que é exatamente o objetivo que eles têm, né? A gente tem casos lá de médicos que chegaram com mais de 60 anos de idade e que nunca, durante a vida, tiveram a conta no azul. Nunca. Sempre trabalhou. Imagina o quanto esse médico se desgastou para compensar, para sofrer, para... e existe uma... E ele sempre, sempre manteve um padrão de vida, né? E é isso que eu ia falar. Existe uma pressão da sociedade em cima do médico nesse sentido, né? Uhum. Por exemplo, você vê um médico andando de BMW ou um médico andando de Fiat Uno. Qual que você vai escolher para fazer a consulta se eles forem da mesma área? É o de BMW. Geralmente, gera credibilidade. Né? Gera mais credibilidade. Exato. Mas é importante, né, que o médico ele entenda que não é que ele não possa ter a BMW ou qualquer outro bem, né? A ideia é exatamente essa, né? Ajudar esse médico a ter essa visão clara do que ele precisa fazer para atingir os objetivos dele, conseguir ter uma vida de qualidade, porque ele pode fazer isso. E existe uma questão que o médico ele se preocupa muito, que é o que eu vou fazer a partir de agora para manter o meu padrão de vida quando eu chegar lá na frente, se eu não estou conseguindo pagar minhas contas nem agora. Quando eu não conseguir trabalhar mais fisicamente, fisiologicamente, meu corpo não vai deixar eu trabalhar. O que eu posso fazer? E ele fica se desgastando ainda mais por conta disso, sendo que é extremamente simples essa solução. E é exatamente isso que a gente faz lá, né? E assim, analisando psicologicamente, é você tirar ele de algo que ele já até se acostumou, né? Ele já se habituou a viver dessa forma, mesmo causando dor. Mesmo sabendo, né, que não é o ideal. O ideal, mas já acostumou. É aquela questão de você acomodar uma situação, mesmo sendo negativa, e ela vira uma questão até cultural, né? Porque eu ganho, gasto, eu continuo nessa mesma roda viva. E, de repente, ele se encontra psicologicamente no momento de investimento, de realizar sonhos. Ele muda a questão apenas de sobreviver para viver. Eu acho isso fundamental no trabalho que o Grupo Santinoni faz, que ele leva a pessoa para novas perspectivas de vida. Né? Porque ele acaba vivendo bem, ele não vive mal, mas com muita dor psicológica de tudo isso. E, de repente, ele está num outro estágio também trabalhando e ganhando bem, porém com novas perspectivas de realização de sonhos, de novas possibilidades. Eu vou fazer um complemento sobre isso, Fábio, porque o planejamento financeiro, muitas pessoas acreditam que, principalmente como a gente atua com casais, né? Eu sempre recomendo que a gente faça o planejamento como casal, quando a pessoa é casada, né? Mas por quê? Porque quando você tem os dois com a mesma visão, os objetivos alinhados, as perspectivas alinhadas, o que está acontecendo de fato é uma clareza de comunicação muito grande. E isso fortalece, inclusive, o matrimônio, o vínculo, né, das pessoas. Mas a sensação que às vezes parece que as pessoas têm é que o planejamento ele vai limitar, podar. É tipo assim, o planejador vai cortar minhas asas. Não. E ao contrário. Eu vou deixar de viver. Vou deixar de viver experiências. Cara, é o contrário. Porque quando você tem clareza sobre o seu orçamento, sobre até onde você pode ir, a decisão ela se torna racional e ela deixa de ser emocional. E ela passa a fazer muito mais sentido. Então, por exemplo, quando você faz algo que você sabe que você não deveria ter feito, você se sente bem ou ruim depois de fazê-lo? Geralmente você fica com um sentimento de culpa mesmo. Não é nem de responsabilidade, é de culpa. Né? Que é pior ainda. Que é pior ainda. Mas quando você sabe que você fez algo que você deveria ter feito, você se sente bem. Sim. E é exatamente isso que o planejamento proporciona. Por exemplo, uma das grandes questões que as pessoas analisam quando estão numa situação delicada é
onde elas moram. Às vezes ela tem um valor de pagamento mensal de aluguel muito alto. 7, 8, 10 mil reais de aluguel, condomínio, enfim, ali uma despesa relacionada à moradia. E uma das perspectivas que a pessoa tem é a seguinte: vou mudar para uma casa de 5 mil, ou de 3, ou de 2, enfim. E existem outros custos que estão embutidos ali que a pessoa não percebeu ainda. Como, por exemplo, se ela está numa casa de 5 e ela mudar para uma casa de 2,5, ela vai diminuir 50% o padrão de vida da casa que ela está. Ok. Em um ano ela economiza 30 mil reais. Ok. Mas quanto que ela vai gastar para fazer uma mudança? Quanto que ela vai gastar para pintar a casa que ela estava morando, que era alugada, vai ter que entregar pintada? Quanto que ela vai gastar com móveis, com eletros, com... Isso é a questão financeira. Se eu olhar para a questão emocional, a conta já financeira não fecha, mas emocional. Meus filhos Menos estão ainda. acostumados a aquela convivência, meu cônjuge já tem os amigos ali naquela localidade, naqueles vínculos que foram criados, vai ficar muito mais caro. Em mais de 10 anos que eu cuido de médicos, a gente nunca sugeriu um médico mudar de casa. E geralmente é a primeira coisa que eles acham que tem que fazer. Entendeu? Exato. Então o planejamento, ele potencializa em muito o que uma pessoa faz. Qualquer um. A gente está direcionando para o médico porque é o nosso público-alvo aqui no Fala Med, mas qualquer pessoa que tiver um bom planejamento financeiro vai ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio social, um equilíbrio físico, mental, espiritual, mais alinhado com o seu próprio propósito, né? Então, essa foi basicamente a minha jornada, né, que me construiu e que trouxe a gente até hoje onde a gente está, né? E como a gente falando, dá para ficar bem claro que não se trata só de planilhas, né? De números, Exato. Não. Vai muito além, né? vai muito além, né? E é por isso que o objetivo aqui do Fala Med é ajudar você, que é médico, a entender que a questão financeira ela é apenas uma das questões que você precisa cuidar, se concentrar. Mas ela pode desestruturar todas as outras. Então, se você está passando por uma situação delicada financeiramente, se você está com desafios financeiros, não deixe de procurar uma ajuda especializada, que pode realmente te direcionar, te guiar, te dar as mãos e que vai realmente fazer a diferença na sua vida, né? Essa é a percepção que a gente traz no primeiro episódio. E eu gostaria muito de convidar vocês para continuar nos seguindo, nos acompanhando, compartilhando isso daqui com os seus colegas médicos também, com os seus familiares, e que todos estejam alinhados nesse propósito, né? Fábio, considerações finais aí. Bom, eu tenho uma consideração final simples e objetiva. De tudo que nós falamos, o que para mim fica muito evidenciado e que para mim se torna muito importante é o alinhamento de propósito. A empresa tem um propósito. As famílias, os médicos que vêm até o Grupo Santinoni têm um propósito. E nós conseguimos alinhar esse propósito. Né? Como o Felipe disse bem, não é só dinheiro, não é só planilha, mas nós estamos falando de vidas. Então, nós temos um propósito muito bem estabelecido para alinhar o propósito do médico e ele continuar sendo esse profissional tão brilhante e tão importante da sociedade. Essa é a minha consideração final. E você, Joyce? Dizer para o médico que ele pode ter tranquilidade de vir entregar, confiar a vida dele, né, o momento delicado que ele está passando, que tem uma empresa e uma equipe especializada, estruturada, que vivencia diariamente histórias, né, e pode proporcionar para ele o que ele está buscando e transformar a vida dele em todas as áreas, como você disse, né, não apenas financeira. Exatamente, é isso aí. Obrigado, viu, a vocês dois pela oportunidade, pelo Eu que Nós é que agradeço. agradecemos você pelo tempo e pela dedicação, viu? É um prazer ter vocês nessa jornada também. Prazer é meu. Obrigado. Uma empresa Obrigada. que começou com um sonho de 3, né? De 1, depois estendeu para 3. Hoje nós estamos com quase 30 colaboradores. Então, assim, é um privilégio, né? Fazer parte dessa construção ao lado de pessoas tão comprometidas assim como você. E é
exatamente isso, né? Que o planejamento fez por mim, fez pela minha vida, e eu gostaria que fizesse também para você, que é médico, que gostaria de organizar melhor a sua estrutura, não só financeira, mas de vida mesmo, né? Então fica aqui o meu convite para você nos acompanhar. Nós semanalmente estaremos aqui no Spotify, em todas as plataformas digitais. Compartilha isso com seus colegas, porque vai ser um prazer a gente poder trazer cada vez mais conteúdo direcionado para sua rotina, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Fechou? Obrigado, pessoal, pela companhia até aqui e até mais.